Olá pessoal, eu me chamo Regina Oliveira, eu sou historiadora, eu tenho licenciatura e mestrado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, né, UFOP, foi onde eu conheci o professor de vocês, João Marcos. Também a gente teve um vínculo para além da universidade, né, ele morava numa república na qual eu frequentava muito, tinha vários amigos e, consequentemente, passei a ser amiga dele. Eu fiquei muito feliz com esse convite, né, que ele me fez para estar aqui com vocês, para estar aqui com vocês, para a gente falar, né, sobre letramento racial, né, nessa semana da conscientização negra. Que bom, vamos lá, né? Quando a gente pesquisa sobre o que é o letramento racial, a gente encontra uma definição assim, mais ou menos assim, ó. Letramento racial é um termo que está vinculado ao entendimento e à conscientização sobre as relações raciais presentes na sociedade. Isso inclui reconhecer, questionar os estereótipos, os preconceitos, as discriminações e as injustiças sociais. Além também, né, de valorizar a diversidade, né, e promover a equidade. Então, gente, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o letramento racial. O letramento racial, ele está vinculado à consciência racial. No entanto, ser negro necessariamente não nos faz ser consciente racialmente, também não nos faz ser letrado racialmente, né? Aí vocês vão me perguntar, mas por que, Regina? Como que a gente pode entender esses termos na prática cotidiana? Ok, vamos lá. Eu vou contar aqui uma história para vocês, né? Uma historinha, como diz mineiro. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. E assim, eu gostaria que vocês prestassem atenção que a maioria das pessoas negras, ou pardas, ou negras, da forma que elas se autodeclaram, né? Não tem essa conscientização do que é ser negro, do que isso representa e do que isso acarreta. Um exemplo, muitas vezes a pessoa negra, né, ela entra numa loja, ou ela é seguida, ou ela não é atendida, mas num primeiro momento, quando a gente não tem essa consciência racial, não entende, né, esses estereótipos, não entende, né, os preconceitos, a discriminação, a gente parte do princípio que, nossa, está me seguindo, nossa, não me atendeu porque eu não estou bem vestida, porque eu sou pobre. Sim, pode ser também, mas muitas das vezes é porque é uma pessoa negra. Consequentemente, também pode ser uma pessoa pobre, né? Por quê? Porque isso aí parte desse estereótipo de que pessoas, né, negras não têm um poder aquisitivo para estar comprando em determinadas lojas, frequentando determinados lugares. E aí, se você não tem essa consciência racial, se você não tem esse letramento racial, você não vai entender que é por conta da sua pele. Você não vai entender porque é por causa de um racismo estrutural. Você não vai entender assim. Você vai entender só porque, olha, eu não estava bem vestida, portanto, sou pobre e eles não quiseram me atender. Mas voltando aqui, eu vou contar, né, essa história. Vamos de história, então. Vou trazer a minha vida, minha perspectiva como exemplo. Eu fui uma adolescente, eu sou uma mulher negra e fui uma adolescente negra, claro. E durante esse tempo eu era preterida, não era escolhida nem para as amizades, nem para relacionamentos, ficantes, como vocês dizem, crush, né? Eu ficava ali, né, pra lá. E a gente também não tinha assim, muitas referências nos audiovisual ou também na literatura para que a gente pudesse entender que existia beleza na negritude, né? Mas eu lembro que algumas coisas foram despertando em mim esse olhar mais amoroso para as pessoas negras. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, estava comemorando 100 anos da abolição.
Eu fiz um desenho dos escravizados, né? Ganhei um parabéns e tal. Acho que a minha mãe tem essa arte minha até hoje. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu consegui naquele momento ali entender que eles foram libertos e tal, que bom, sabe? Entendia que eles tinham sido torturados, que eles tinham sido escravizados, mas não tinha tanto conhecimento. Mas plantou uma sementinha ali e eu passei a gostar mais de história. Quando eu cheguei na minha adolescência, né, que eu tava falando aqui com vocês que eu era preterida e tal, como eu falei, gente, não tinha muita referência das belezas, dos feitos das pessoas negras. E aí começou a passar uma novela na antiga Manchete. Era a novela da Chica da Silva. E eu não conhecia quem era a Chica da Silva, não conhecia a novela e tal, mas tinha uma mulher negra fazendo papel, uma adolescente, né? Que era a Thaís de Araújo. Sim, eu e a Thaís temos a mesma idade. E aí me vê representada ali na Thaís de Araújo, né? Uma mulher negra com cabelo crespo e tal. E a história da Chica também me encantou. Porque me mostrou assim, uma história, além do romance dela casar com o homem mais poderoso do Brasil colônia naquela época, ela também me encantou pela sua resistência, pela sua bravura, né, na história ali toda romantizada. Infelizmente, por vezes, a Chica da Silva, né, foi muito objetificada e não deixou de acontecer isso ali na novela. Mas aqui dali me deu um gás assim para nossa, que bom, a gente tem uma outra história. Mas ainda a Regina não tinha uma consciência racial. A Regina não tinha um letramento racial. Mas a Regina tinha vontade de fazer história. Deus lá de trás, dos 10 anos, né, que viu a história dos escravizados ali, né, da libertação, dos 100 anos da Lei Áurea, aí viu essa novela, né, e aí foi despertando essa vontade na Regina de estudar história. Só que eu não conseguia ali no tempo hábil, não, que todo mundo entra. Aí eu fui depois, com 37 anos e tal. E já tinha toda uma dificuldade. Aí eu, né, esse gostar da Chica, esse universo da Chica, sabe, me impulsionou a fazer história. Aí eu fui. Cheguei lá na universidade. Nossa, tudo diferente. Eu ali apaixonada pela história da Chica e, história da Chica, um balde de água fria. Os professores, a Chica não existiu, a Chica é só um mito, é só um imaginário, e sem muita explicação. Mas também não me apresentavam outros autores negros, né, que pudesse falar sobre, ou da Chica, ou de qualquer outra perspectiva negra. Eu não tive isso. E fui seguindo, até que quase no final da minha graduação, eu fui convidada a participar de um grupo de estudos, né? Um grupo de estudos que chamava Intelectuais Negras. E o primeiro texto que eu tive contato foi da Bell Hooks, que era também chamado Intelectuais Negras, né? E esse texto, ele deu um boom na minha cabeça, mostrando que existia outras possibilidades, outras histórias. Existia pessoas intelectuais negras, né? Possibilidade de ser uma intelectual negra. Foi explodiu. E dali eu comecei a entender o meu não gostar do meu nariz, do meu cabelo, né? Aí eu comecei a passar pela transição, comecei a ler sobre os intelectuais, sobre autores negros, né? E parei pra pensar, cara, sabe assim, você começa a pensar, nossa, existem outras histórias, sabe? Não é só uma história dos escravizados, torturados, subjugados, arrancados lá das suas da sua terra, do seu continente, trazido para cá dessa forma, separado de família, né? Existe tantas outras heróis também negros. E aí você começa a pesquisar, né? Você vai entendendo porque eu comecei a me conscientizar de que eu era uma mulher negra, né? Me tornar negra, e foi difícil, que aí eu comecei a entender
né? Essa parte da consciência racial de que existe algumas atitudes de pessoas, né, que acontecem pelo simples fato de eu ser negra. E aí, isso me possibilitou entender dentro do letramento racial o que seria isso, né? Então, aí eu comecei, né, pesquisar e ver, né? E como diz ali em cima, né? Como eu falei no início com vocês, o letramento racial, ele tenta combater realmente os estereótipos, questionar, combater os preconceitos, né? As injustiças sociais. E um fator muito importante, né, dessas questões, que quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não tem essa possibilidade de estar acessando autores negros que contam a nossa história de um outro viés, de uma outra abordagem, isso não tira o nosso direito de alto amar, sabe? Não tira o direito de amar o nosso cabelo, o nosso corpo, o nosso nariz, né? Porque isso são partes das nossas heranças. Tanto quanto pessoas negras, quanto pessoas brancas. São parte da nossa herança. Não só fisicamente, mas parte da nossa herança cultural, financeira, econômica, né? Porque enquanto uma parte, aí a gente vem, o que o letramento te ajuda e a consciência te ajuda a entender. Enquanto uma parte, né, foi sequestrada, escravizada e deixada à própria sorte quando houve ali a abolição da escravatura, a outra parte adentrou nesse território, né, que a gente chama de Brasil, dentro desse território através das primeiras políticas públicas, né, que foram os imigrantes, tanto europeus ou asiáticos no sua menor, né, no seu menor número, né, eles tiveram a ajuda para vir e se estabelecer nessas terras, nesse território. Como que eles conseguiram essas políticas públicas? Eles ganharam terra, eles ganharam dinheiro para se estabelecer, os filhos puderam estudar, né? E isso foi passando de geração em geração, enquanto os escravizados foram deixados de lado, não tiveram emprego, não tiveram acesso, não tiveram casa, né? E aí a gente vai vendo que, ao longo dos anos, qual que é a herança deixada? Tanto para as pessoas brancas quanto para as pessoas negras. Tá, não estou generalizando, mas em sua grande maioria é assim. O que é? Muitas pessoas, né, vêm passando essa possibilidade de estudo, de dinheiro, de uma geração para outra. Enquanto as pessoas negras vêm passando de uma geração para outra, sabe? A miséria, a dificuldade de estudar, de se estabelecer dentro de um curso, porque tem que trabalhar e ajudar em casa. Então, são coisas que hoje, e quando você começa ter essa consciência racial e ter esse entendimento, esse letramento, você vai percebendo toda essa nuance. E o letramento racial, diga-se de passagem, não é só para as pessoas negras. O letramento racial também deve ser utilizado pelas pessoas brancas, para entender que quando a gente fala sobre a herança, quando a gente fala sobre cota, quando a gente fala sobre todas essas possibilidades, a gente está falando desse lugar, né? E aí, o que acontece? Quando você passa dessa consciência, a gente precisa, né, provar o que a gente está falando. Aí vem o letramento racial, aí vem os autores, né? E esses autores, esse letramento racial que a gente vai buscando ali, eles possibilitam que a gente verbaliza tudo isso que eu estou falando aqui, a partir de pesquisa, de documentos, de provas, de condutas sociais, né? E aí, e muitas condutas que hoje a gente percebe que é crime. Então, o letramento racial te possibilita, né, a mostrar, né, por A mais B, que isso é errado, que isso é crime, sabe? Não é só vozes na minha cabeça, não é mimimi. Existe todo um estudo, todo um letramento, todos uns autores, né, sobre isso. Então, a gente vê falar aí hoje em dia sobre o racismo estrutural. Que seria isso, né, gente? Muitas vezes a gente acha que ser racista é só chamar outra pessoa de macaco, de preto, de isso, daquilo. Não. Ser racista também tá ali quando você vira e fala:
Nossa, mas você é uma morena linda. Para começar, não existe moreno. Ou você é uma mulata linda. Não existe moreno, mulata, né? Por que que isso é um episódio de racismo? Porque você não vira para uma pessoa branca e fala: nossa, você é uma mulher branca linda. Então, se parte do princípio que todas as pessoas pretas são feias, todas as mulheres pretas são feias, mas você é uma exceção. Nossa, você é uma mulher negra linda, entendeu? Então a gente vai aprendendo. E a gente vai entendendo isso como um racismo religioso, né? E a gente vai debatendo sobre isso, porque é necessário que se fala, é necessário que se tenha esse letramento, né? Por exemplo, né, para a gente aprender isso de forma mais concreta, a gente tem alguns autores que, infelizmente, não são nos apresentados ao longo, né, da nossa caminhada, do nosso aprendizado, não são. Mas é interessante, né? E eu vou aqui trazer para vocês algum deles que vai falar sobre o racismo, sobre o mito da democracia racial, né? Sobre eugenia. Vamos falar sobre isso, tudo isso, né? Que é aqui é o Abdias Nascimento, que ele fala sobre o genocídio da população negra. Por quê? Porque isso é lá atrás. A população negra é que mais morre, né? Aqui tem o Clóvis Moura, que fala sobre a sociologia, né, do negro brasileiro, que traz a questão do debate, né, sobre a democracia racial. A gente pode falar também sobre, aqui o Fanon também traz, né, Fanon não é brasileiro, é um psicanalista da Martinica, né? Ele fala sobre peles negras, máscara branca, ou seja, muitas vezes a gente acaba vivenciando, mesmo sendo preto, a gente acaba vivenciando as questões da branquitude, sabe? De pessoas brancas, vivendo como pessoas brancas. Outro livro interessante para vocês estarem lendo e indo em busca desse letramento racial é o da Cida Bento, O Pacto da Branquitude. Por quê? Porque o Pacto da Branquitude vem trazendo também esses episódios que a gente não entende, que é sobre racismo. A Lélia Gonzalez também traz muito isso. E a Lélia Gonzalez também traz questões sobre o feminismo negro, né? Sobre as opressões diferentes que existem entre mulheres brancas e mulheres negras, que é preciso falar sobre isso também, né? A gente vê a luta pelas mulheres brancas lá atrás, né? Para trabalhar fora, enquanto as mulheres negras eram escravizadas, né? Então, assim, não é a mesma luta, né? Em alguns aspectos. Outras lutas são iguais, né? Contra o machismo, o patriarcado e tal. Ó, Sueli Carneiro é muito boa também para falar sobre essas questões da democracia racial, dos estereótipos, da questão do feminismo. Ela também trabalha o feminismo, né? As opressões. E se vocês quiserem ler outra autora, né, que fala sobre feminismo, é a Bell Hooks. Sou muito encantada pela Bell Hooks, né? Esse aqui é a teoria feminista, tem o outro, Quem Tem Medo do Feminismo. Mas vocês podem não querer começar porque são livros mais densos, né? Vocês podem começar ali pela Djamila, que são livros, né, pequenos, com uma escrita mais acessível, mais não tão acadêmica, e que é muito bom, sabe, para dar esses primeiros passos. Eu recomendo também para vocês a Beatriz Nascimento, que também fala sobre as questões negras, assim, de uma forma espetacular, sabe, assim, ela fala sobre quilombismo, sabe, ela fala de diversas coisas aqui nos seus livros, né, na sua biografia. E fala também sobre vários quilombos. Mas voltando aqui na Chica da Silva, né? Voltando no exemplo da Chica da Silva, que é o meu exemplo que eu venho trazer para vocês do letramento, é o seguinte. Então, quando eu fui lá, vi Chica e tal, né? O que essa representação que a Chica trouxe para mim, né? Assim, foi muito importante pro meu despertar, sabe, assim, de querer, de entender essa beleza que é a história de uma mulher escravizada, que conseguiu ficar muito rica,
que mandou seus filhos para estudar fora, que foi esposa do contratador de diamantes. É muito lindo. Só que ela também veio banhada em vários estereótipos, né? Mostrando uma Chica lasciva sexualmente, mostrando uma Chica ruim, mostrando uma Chica que tinha escravizados, mas isso na época era natural, né? E ela era esposa de um dos homens mais ricos do país. Então a gente ali, depois de muito tempo sem escrever sobre Chica, acho que quase 200 anos depois, aí um homem chamado Joaquim Felício dos Santos escreveu sobre a Chica, mas de forma bem pejorativa, falando que ela era feia, que ela era isso, que ela era aquilo, né? E continuaram, né? Homens brancos escrevendo sobre a Chica, que é o Agripa Vasconcelos também escreveu sobre ela. Aí outras mulheres passaram, olha, vamos escrever sobre Chica? Vamos. Aquele Guimberg também escreveu sobre Chica, mas só um conto aqui, ali não tem muita coisa, não. A Joyce Ribeiro fez um romance sobre a Chica, assim, também tudo baseado nesse mito, nesse imaginário. Agora, quando eu tive uma consciência racial, quando eu já estava ali preparado com o meu letramento racial, eu percebi, a Chica não é mito, a Chica existiu. Só que ela não existiu nessa perspectiva que foi apresentada para o mundo. A Chica era uma dona de casa, era assim uma senhora de escravo, tem uma história que ela era escravizada, foi vendida, foi alforriada, né? Ela viveu com o contratador de diamantes, existe documentos dela no tombo em Portugal, não sobre ela, mas assim, que remete, né? Existe alguns documentos na biblioteca lá em Diamantina, mas é muito escasso, porque eles tentaram apagar a história dessa mulher negra, né, resistente. Mas só que esse livro aqui, da Júnia Furtado, né, que é a Chica da Silva e o Contratador de Diamantes, o outro lado do mito. Esse livro é um livro acadêmico, realmente, né, que traz muito pesquisa empírica, pesquisa em Diamantina, pesquisa em Portugal, e, né, traça essas pesquisas uma com a outra para trazer o mais próximo possível do que foi a vivência de Chica. Então, esse letramento racial me possibilitou entender que a Chica não era esse imaginário que eles colocaram, né? Não era tão fabuloso dessa forma. Mas me fez entender, na época, entender como que também foi difícil para ela, por ser uma mulher negra, né? Então, o letramento nesse ponto me ajudou muito. Todos os outros pontos já trouxe aí para vocês sobre o que era o letramento racial e a consciência racial, desde, né, do nosso alto amor, entender episódio de racismo. Mas, gente, nem só de tristeza vive a população negra, né? Nem só de tristeza vive a população negra. E a gente também tem que aplaudir e buscar saber também que a gente tem nossos heróis, a gente tem mulheres assim que foram muito importantes, tem mulheres que ainda são importantes. E eu recomendo para vocês esse livro aqui chamado As Narrativas Negras, Biografias Ilustradas de Mulheres Pretas Brasileiras. E aí tem várias mulheres aqui, olha, Neuza Souza, que foi uma psicanalista, né, que fala sobre se tornar negro, fala sobre Marielle Franco, né, que já é da nossa atualidade. Deixa eu ver quem mais que fala aqui. Deixa eu ver essa. Esperança Garcia, que foi uma escravizada, a primeira advogada escravizada, ela mesma, que não era advogada, né, gente, mas ela fez uma petição para pedir a sua alforria, entendeu? Então tem, tipo, várias histórias aqui que a gente não precisa ficar só naquele lugar, né, da escravização, da tortura, dessas coisas. E as literaturas, né? Essa história aqui de Eliane Alves Cruz, Solitária, é muito bom para a gente entender essa questão do nosso letramento, da nossa consciência racial. O Olho Mais Azul, né? De Toni Morrison, que é muito bom, as literaturas dela, tá bom, gente? Conceição Evaristo, muito, muito bom também.
que são literaturas, né? Que não está ali dentro da academia, pesquise, isso são contos, são histórias que nos ajudam, né? A entender. A história da beleza negra, né? De Giovanna Xavier. Ou seja, é meio acadêmico, mas ao mesmo tempo nos ajuda a entender como nos aceitar e nos amar e entender que existe uma beleza na negritude. E para finalizar, caiu um livro, desculpa, gente. E para finalizar, né, também tenho, eu trouxe muitas mulheres, né, vocês perceberam, mas e para finalizar temos o Torto Arado de Tamar Vieira Júnior, muito bom. Então, assim, finalizando, desculpe ter estendido tanto. Finalizando, eu espero que se vocês tenham, o que eu tenha, vocês não, né? Que eu tenha contribuído, né, para enriquecer mais vocês, o conteúdo de vocês sobre o letramento racial. Lembrando que letramento racial e consciência racial, eles andam muito juntos. E muitas vezes, mesmo a gente sendo negro, a gente não se entende, né, enquanto negro. E isso é um processo. É um processo desde ali da sua consciência de se entender negra até seu letramento para combater isso, né, de forma empírica, de forma de pesquisa, né, para ninguém falar, tirou voz da sua cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de dar essa palestra enorme para vocês. Fica um beijo no coração de cada um. Vou indicar os livros para quem quiser e é só me procurar, aí pedir o João para me procurar. Obrigado, uma feliz semana para vocês também. Tchauzinho.